A história de Rondônia começa a ser contada a partir do Tratado de Petrópolis, que em 17 de novembro de 1903, na cidade de Petrópolis, chegou-se à concordância de uma troca de territórios entre o Brasil e a Bolívia. Em troca do Acre, seria cedido parte do Mato Grosso entre os rios Abunã e Madeira, o compromisso de pagamento de 2 milhões de libras esterlinas à Bolívia e a promessa por parte do Brasil de construir a estrada de ferro-madeira Mamoré, que possibilitaria o escoamento de produtos bolivianos. O Estado foi se constituindo por ciclos econômicos. Entre eles estavam os ciclos da borracha, na qual levou a migração de muitos trabalhadores para Rondônia. O primeiro ciclo da borracha foi um período da história brasileira, em que a extração e a comercialização de látex para a produção da borracha foram atividades basilares da economia. Nesse período, cerca de 40% de toda a exportação brasileira era proveniente da Amazônia. Nesta época, as cidades como Manaus, Porto Velho e Belém tornaram-se as capitais brasileiras mais desenvolvidas, com eletricidade, sistema de água encanada e esgotos, museus e cinemas, construídos sob influência europeia. Em 1877, mais de 70 mil sementes de seringueiras do Pará são contrabandeadas para a Inglaterra, no escandaloso caso de biopirataria. Este fato marca o início deste primeiro ciclo. Em 1903, o governo brasileiro, em negociação com o governo boliviano, adquire oficialmente o controle do estado do Acre, mediante o pagamento de 2 milhões de libras esterlinas, da entrega de territórios do Mato Grosso e da construção de uma ferrovia para escoar os produtos da Amazônia. Assim, as obras para a construção da ferrovia tiveram início em 1907 e foram concluídas em 1912, resolvendo o problema de navegação do rio Mamoré, mas que também matou cerca de 10 mil trabalhadores com doenças ao longo de sua construção. O segundo ciclo da borracha trouxe ainda mais trabalhadores para Rondônia, entre os anos de 1942 a 1945, durante o contexto da Segunda Guerra Mundial. Em 1941, o governo brasileiro fez um acordo com o governo norte-americano para a extração de látex na Amazônia, gerando um repasse de mais de 100 milhões. 60 anos depois de sua construção, em 1972, a ferrovia Madeira-Mamoré deixa de funcionar. O seu equipamento começa a ser vendido como sucata. Entre os anos de 1979 e 1980, Jorge Teixeira de Oliveira, governador de Rondônia, manifesta-se contra a alienação do patrimônio da ferrovia e inicia um movimento pela sua recuperação. E em 1981 é inaugurado o primeiro trecho, de 7 quilômetros, entre Porto Velho e Santo Antônio. Um outro ciclo que levou à migração de muitos trabalhadores para Rondônia foram os garimpos, no Rio Madeira, que ganharam grande proporção no início da década de 80. Essa atividade, que até hoje ocorre legal ou ilegalmente, vem acumulando vários impactos na biota e na sociedade. Alguns desses impactos são o despejo de resíduos sólidos e óleos lubrificantes no rio, a remoção das margens, encostas e camadas do leito do rio, bem como o manejo indevido do mercúrio, que provoca dispersão e poluição química da alga, principalmente por evaporação, sendo inserido no ecossistema. Em Rondônia, mais precisamente no Rio Madeira, a prática histórica do garimpo acarretou no aparecimento de altos níveis do mercúrio nas águas do rio atualmente. Este metal pode ser transformado em suas formas orgânicas por meio de atividades microbiológicas, que em qualquer forma tende a impactar a saúde da biota e dos seres humanos, que de alguma forma vivem ou consomem algum alimento oriundo deste local. O mercúrio apresenta um ciclo complexo, onde uma forma pode ser convertida para a outra, dependendo do ambiente e do clima. Pode gerar formas insolúveis e formas sedimentações, ou participa da cadeia alimentar, onde algumas bactérias processam o composto de mercúrio e no processo metabólico de detoxificação produzem o metilmercúrio. A alta concentração do metilmercúrio é prejudicialmente tóxica para a cadeia alimentar, pois sua absorção é intensa e sua eliminação é lenta, ocorrendo uma bioacumulação nos seres presentes nesses espaços. Uma das formas de diminuir a toxicidade do mercúrio nos seres humanos é a utilização do selênio, um não metal essencial ao organismo que tem como a função a manutenção e regulação de diversas funções metabólicas no organismo. O selênio está presente no organismo humano, principalmente na forma de selenocisteína e selenometionina, incorporada a várias proteínas.
O maior benefício do selênio está relacionado a enzimas antioxidativas, como a selenoproteína P e as isoenzimas do grupo da glutationa peroxidase. A glutationa peroxidase existente no plasma e nas células é um dos agentes mais importantes na proteção do organismo contra a ação de radicais livres, reduzindo o peróxido de hidrogênio e uma grande variedade de peróxidos orgânicos. Atualmente, o Laboratório de Biogeoquímica Ambiental Wolfgang Christian Perfer, da Universidade Federal de Rondônia, um dos mais importantes laboratórios da América, realiza pesquisas voltadas para a compreensão do comportamento do mercúrio e metilmercúrio em diferentes compartimentos ambientais por meio de análises químicas de matrizes ambientais e humanas. Enfim, a partir desses e vários outros ciclos que Rondônia se desenvolve, hoje possuindo diversos pontos turísticos e históricos, ricos culturalmente e que expõem a química como peça fundamental para a sociedade. As pesquisas mostram o quão importante é essa ciência e para o desenvolvimento da nossa cidade e demais regiões, com o intuito de discutir desde de química básica até a química aplicada. A Fundação Universidade Federal de Rondônia, neste ano, desenvolve a 10ª Semana de Química, a ser realizada nos dias 2 a 4 de dezembro.